Boa noite, Carille. Marina Buffon, da TV Gazeta. Gostaria que você fizesse, por favor, uma análise da partida e se você acha que o resultado foi condizente com o desempenho em campo. Obrigada. Boa noite. Eu acho que o nosso primeiro tempo foi melhor do que o segundo, até fazer o gol. Criamos volume, ficamos bastante perto da área do Goiás. Time com 3 zagueiros, bem fechado, onde a nossa proposta era jogar pelos lados, era muito difícil por dentro, e a bola chegou bastante pelos lados, com o Sherman, Pedrinho, Guilherme, Escobar. No segundo tempo, o time um pouquinho nervoso, as coisas não acontecendo, a atmosfera, o ambiente um pouco negativo naquele momento, a gente errando bastante, mas até que, infelizmente, com o erro do goleiro, saiu o nosso primeiro gol. Poderia ter saído de uma outra forma e o goleiro não ter que passar agora por alguns comentários que eu tenho certeza que vai passar, né? E aí a gente voltou a ter controle do jogo, jogando no contra-ataque, jogadores descansados naquele momento, né? William, Serginho, Otero ajudando bastante até a gente fazer o segundo gol. Carille, imagino que o alívio deva ser muito grande, né? Porque você vem de 4 derrotas seguidas, é claro que a pressão ela aumenta, a cobrança ela aumenta, né? E muito se questiona por que o Santos só atua de uma maneira, né? Por que o Santos, de repente, não tem uma maneira de jogar com 3 zagueiros, de repente, com 2 meias? O torcedor tem questionado muito isso. Eu gostaria de saber de você. Você não consegue fazer a variação, de repente, porque você não tem peças para fazer essa variação de esquema? Queria que você explicasse um pouquinho por que o Santos atua de uma maneira só. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, você citou nervosismo para o Santos não ter feito os gols tanto no primeiro tempo como na segunda etapa, porém eu senti o Santos um pouco cansado ali nos 2 tempos, mas principalmente na segunda etapa. Você sente que faltou perna para os jogadores? Guilherme, Pedrinho e Julio Furch, 2 jogadores que estiveram fora por um longo período, já estão prontos ali, já estão 100% para poder atuar os 90 minutos? Giovanni, primeiro você entendeu errado. Nosso primeiro tempo teve um volume, ficamos perto da área do Goiás, foi isso que eu falei, só estou repetindo. E o segundo tempo, sim, o resultado não aconteceu, na atmosfera do estádio vindo negativa, de cobranças, a gente sabe que o futebol é assim depois de 4 derrotas, e aí sim, o nosso segundo tempo foi de nervosismo, foi não acertando, não fazendo o que tinha que ser feito. Então, essa foi a minha resposta, tá? Primeiro tempo eu acho que a gente foi melhor, a gente foi melhor, não conseguiu fazer o gol, e no nervosismo ali, infelizmente com o erro do Tadeu, a gente fez o primeiro gol. Boa noite, Carille, aqui, Maurício, Rádio Arena Santista. Gostaria de saber o que vocês têm identificado que tem sido a maior dificuldade do Santos para começar a entender a Série B e conseguir jogar um melhor futebol, que a gente, né, o Santos tem apresentado uma dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de entender os adversários e tudo, e acabou culminando aí com 4 derrotas seguidas. O que você acha que está acontecendo? O que seu time ainda, você entende que não está conseguindo identificar para jogar um melhor futebol? Das 4 derrotas, eu vou repetir, a gente analisa, a gente olha, acho que 2 jogos a gente não merecia, tá, das 4, pelo menos um empate, né, pelo tanto que criou, falando de Botafogo de Ribeirão, uma dessas partidas. Eu tive um erro muito grave, eu sei onde eu errei e eu tenho que reconhecer isso, tá? Isso fica para mim, fica como um aprendizado para a minha vida. Na virada do Paulista ali eu errei, tá? Mas a gente aprende, não me arrependo, mas a gente aprende com isso, né? O clube vai entendendo, eu vou entendendo como que para que a gente volte aí ter o trilho, ter a satisfação de ganhar, né? E colocar, ficar sempre na parte de cima ali, que é o nosso objetivo. Carille, aqui, Pedro Larroque, Esporte por Esporte. Carille, você está aqui 4 jogos nessa temporada, Botafogo de Ribeirão Preto agora no Brasileiro, Novo Horizontino, São Bernardo e Goiás. 4 equipes que jogaram com linhas de 5 muito bem fechadas, que esperavam o Santos para sair no contra-ataque. Pelo menos no meu entendimento, quero saber se você concorda, o Santos teve dificuldade para rodar a bola e conseguir achar as melhores finalizações. Por que o Santos tem dificuldade em 2024 de enfrentar defesas bem fechadas, principalmente quando enfrenta linhas de 5? Você assistiu o jogo contra o Botafogo?
Criamos chance demais, hein, cara? Linha de 5. Segundo tempo, 2 bolas na trave, bola que ficou ali, bola que a gente não conseguiu colocar para dentro. Né? Então, é analisar resultado e analisar desempenho. Então, contra o Botafogo, foi um jogo que a gente criou nos 2 tempos, né? E com linha de 5. Então, hoje também a gente ficou perto da área, terminou, cruzou, chegou, os zagueiros esperando também. Por isso que é bom, muitas vezes, no campeonato, você ter um jogador, um pivô que briga pela bola aérea, que é o caso do Julio, né, que dá para a gente trabalhar também essa bola por cima, não só por baixo, para que dê mais opções quando a gente enfrentar adversários assim. Carille aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carille, hoje mais uma vez você muda os laterais e o Aderlan, que era o titular no Campeonato Paulista, acaba não saindo do banco de reservas. É uma opção técnica ou passa também pela cirurgia que ele fez na mão? E se você me permite mais uma, destacar a importância do Guilherme nesse seu esquema tático, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Não ia ser essa substituição que eu ia fazer. O Escobar pede ali, né? Começou a sentir cãibra e ele pede, e eu só tinha mais uma parada, eu tinha que definir. Falei com o Guilherme falou que ia até o fim do jogo. E aí a gente optou em dar força pelos lados. Acho que na hora que eles entram ali, é a hora que a gente faz o gol. Então, queria ataque, queria mais apoio, e o Rainer me dá mais que o Aderlan. Talvez ali, se eu tivesse definido um pouquinho depois de sair o gol, talvez seria o Aderlan para ter um controle melhor, né? Tem menos apoio, mas tem uma saída mais qualificada de trás, e naquele momento eu queria mais força pelos lados, e por isso a escolha pelo Rainer. Quando eu falo que eu errei, o erro se passa muito pelo Guilherme também, tá? Então, um jogador importante para nós desde o começo, que faz a diferença, e um jogador que quando fica fora a gente sente bastante, um jogador que a bola para, que entende, tanto sai pela esquerda como pela direita, né? Fundamental para nós ter ele sempre em campo, um cara concentrado, que participa muito com bola e sem bola, e com certeza a volta dele, a volta de Pedrinho, que também dá profundidade, a volta de Julio vai nos ajudar bastante. Carille, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. O futebol, a cultura do futebol brasileiro, ele é resultadista, né? Você, até mesmo lá em Ponta Grossa, citou isso, que você sabe que os dirigentes sabem como você trabalha, mas que se os resultados não vierem, o técnico do futebol brasileiro está sempre a perigo. O quão respaldado você se sente, mesmo depois de uma vitória hoje aqui na Vila, ciente que vai pegar um adversário que também é muito complicado, que é o Mirassol lá no interior de São Paulo? O Santos pode perder lá, pode empatar, enfim, para que o trabalho seja ainda algo como relevante, para que tenha sequência, quanto respaldado você se sente, Carille? Primeiro, Felipe, a gente pode perder lá, pode empatar e pode ganhar. Você não falou ganhar, né? Então, peraí. Vamos ser um pouquinho mais otimista em tudo que a gente fala. Todos aqui trabalham em prol do Santos, pode ter certeza. Me sinto muito confortável aqui, mas eu sei que se eu perdesse hoje, a pressão ia ser grande. Daqui a pouquinho o presidente tem que tomar uma decisão que talvez não é uma decisão que ele queira. Então, futebol, né? Vim muito tranquilo para o jogo. Sei o que eu faço, sei o que eu quero, sei quem está comigo. Já falei, é uma diretoria que participa de preleções, de reunião, que estão no campo, então vê o que a gente passa, o que a gente faz, o que a gente elabora a cada jogo, a cada detalhe do jogo que o adversário nos passa, tanto da parte ofensiva e defensiva. Mas é resultado, né? Então, talvez até um empate hoje, venha uma pressão de tudo quanto é lado, de torcida, de imprensa, de conselheiro, de diretor, e o presidente daqui a pouquinho tem que tomar a decisão. É o futebol, né? Estou com 50 anos, estou desde os 19 dentro do campo, como atleta e como comissão e técnica. Eu sei que assim não vai ser diferente. O que eu estou falando aqui não tem nada de diferente. É a verdade, né? Então é continuar trabalhando, consciente das coisas que eu estou passando, deixando bem claro para os atletas e esperando que aconteça dentro de campo. Carille, aqui. Parabéns pela vitória. Carille, o que dá para extrair dessa sequência negativa que o Santos teve no campeonato? 4 derrotas seguidas, né? Você deve ter refletido bastante sobre isso, tentar entender o que mudou tanto do Santos, principalmente no Campeonato Paulista, até o início da Série B. Você já sinalizou aí que a ausência do Guilherme por alguns jogos fez diferença.
mas dá para levar uma Série B dependendo de um jogador, assim, de forma tão crucial? O Guilherme é um jogador que está voltando agora, pode se machucar de novo, pode ter algum outro problema. O que o Santos aprendeu nessa sequência de derrotas que passou por agora? Não só o Santos, mas principalmente eu. Tá? O erro se passa por aí. Né? Tinha que ser mais persistente, tinha que insistir mais em algumas coisas e não fiz. Tá? E não fiz. É entender que tem jogo, que daqui um pouquinho, o jogo de Ponta Grossa, por exemplo, que é tão recente, um campo ruim, que não dá condição de jogo, que você tem que jogar a bola para frente, que você precisa de um pivô por mais tempo. E eu tinha o Julio para 30 minutos. Né? Então não adianta a gente criticar o William, criticar isso, são características, e é o William que eu tinha para usar. Essa é a verdade. Era jogo para ele? Não. Mas é o que eu tinha. Planejamento de usar ele e Guilherme lá por 30 minutos. Crescemos nesses 30 minutos finais, fizemos a bola chegar, bola na trave, bola que ficou no meio das pernas do Juliano, enfim, ficamos lá perto da área do Ponta Grossa e não conseguimos fazer o gol. Então entendeu que a Série B tem hora que não vai dar para jogar, tem hora que é jogo de disputa, de chute para frente, de briga, e não só eu, como o torcedor santista, tem que entender que a Série B é assim, que não vai dar para jogar bonito sempre. Carilli, aqui, Caio, TV Bandeirantes, Band Esportes. Eu queria te perguntar, você falou sobre a tua forma de atuar, a tua forma de trabalhar, e a gente sabe que isso te levou a resultados em diversos momentos da tua carreira. Mas esse cenário que aconteceu hoje se repete, principalmente na Série B, com equipes defendendo com linha de 5, praticamente 9, 10 jogadores atrás da linha da bola, e muitas vezes contra o Santos isso vai ser bastante comum. Quais outras alternativas táticas, além da troca de características dos jogadores das posições, o Santos tem para esses momentos? Não, eu não vou mudar a forma de jogar, o que eu vou mudar são as características. Daqui um pouquinho o Sherman, que tem um equilíbrio de ataque e defesa. Daqui a pouquinho entra com o Rainer ali, que é um cara que vai dar mais apoio, que dá profundidade mesmo vindo de trás. Do outro lado eu tenho o Rodrigo, que é um cara que pode marcar mais ali, um pouquinho mais atrás, o Escobar fazendo um trabalho bom com o Guilherme ali. Daqui a pouquinho eu posso usar um meia de lado, né, sendo 2 meias, mas um meia jogando de lado e vindo para dentro para abrir corredor. Então é um 4-2-3-1, é um 4-3-3 em alguns momentos, mudando as características dos atletas. Carilli, boa noite. Iago Rudá, do GE. Carilli, você está falando que você errou, já entendi que você não quer entrar no que é exatamente, mas do jeito que você está falando, quando você diz que passa pelo Guilherme, me vem na cabeça, assim, talvez gestão do elenco, porque ele teve o problema no Pubis, mas assim, só para ficar claro, mais ou menos onde você quer chegar, você está falando mais ou menos de gestão do elenco, ou de uma forma tática da sua equipe de jogar, isso que você está falando de entender a Série B, dessa coisa de campo ruim, de jogo brigado. Obrigado. Não é nem questão de gestão, não é nem questão disso, não. É a situação que eu tinha que ter insistido mais, persistido mais ali na virada do Paulista. Poderia ter mostrado melhor o que eu queria e não fiz, essa é a verdade. Então o erro ele é meu, é um aprendizado, e agora daqui uns dias abre a janela, é um momento que a gente não pode errar. Pronto, final. Carilli, boa noite, aqui ó. Queria que você falasse da vitória, do tamanho do alívio de ter essa vitória depois de 4 derrotas seguidas. É enorme, né? Não só para nós aqui. Você sabe que nesses momentos, quem sofre mais é família e amigos, né, cara? Essa é a verdade. Quem está dentro, assim, sente mais pelos familiares e pelos amigos do que por nós mesmos. Essa é a verdade. O telefone que liga, todo mundo preocupado, e aí você tenta não trazer mais pressão para um lugar que está com muita pressão. É isso que eu penso. Né? Então, da minha parte, foi uma preleção bem tranquila, uma preparação para o jogo bem tranquila, deixando bem claro, porque a pressão ela já estava vindo de todo lado. Mas estamos aí na parte de cima, tem muita coisa para acontecer, 11 jogos agora, né? Então faltam aí 27, muitos pontos para disputar, o importante é a gente estar no bolo ali para na fase final ali a gente arrancar e chegar bem. Boa noite, Carilli, Lucas Barros do Diário do Peixe. Essa semana o presidente deu uma conversa com vocês, com a comissão técnica e o elenco. E antes do jogo você falou que ele admitiu alguns erros.
Esses alguns erros que ele admitiu foi um erro de planejamento para o elenco da Série B ou a condução do dia a dia da equipe? Não, ele não falou o quê. Primeiro, tem meus erros também, enfim, e foi uma conversa assim de um nível muito grande, né? Até teve um amigo nosso aqui, não preciso citar o nome, que ligou, que foi uma cobrança pesada. Por ao contrário, cara, quem chegou isso aí para você está completamente enganado, tá, do que foi. Uma conversa com um nível tão grande, tão legal, tão transparente e acreditando, né, talvez ele também, claro que eu não conversei com ele depois dessa conversa, talvez ele também sentindo o clima que está, né, por trazer eu como presidente mais peso, mais, foi assim, de uma categoria de um nível altíssimo, né? Uma conversa que todo mundo ficou contente, todo mundo saiu satisfeito e a gente foi para o campo treinar. Boa noite, Carille. Lucas Costa, aqui. Lucas Costa, Rádio Metropolitana Litoral. Parabéns pela vitória. Sufoco, mais vitória, 3 pontos. Mesmo com essa vitória, o que você acha que precisa melhorar para ter menos sofrimento, né? O torcedor sofreu bastante também lá na arquibancada. O que você acha que precisa para conseguir essas vitórias com um pouco menos de sofrimento? Boa noite. Boa noite. O sofrimento, eu acho que vem mais pelos 4 jogos do que a gente produziu, vamos dizer, no primeiro tempo. O Brazão não trabalhou muito, Tadeu trabalhou mais, zagueiros do Goiás trabalharam muito mais do que os nossos, né? Mas aí a sequência de resultados e a bola não entra e, como eu falei, traz um clima, uma atmosfera bastante negativa ali, e isso passa para o campo, os jogadores começam a ficar nervosos e as coisas acabam não fazendo o que tem que ser feito, né? Então, agora espero que a gente tenha mais consistência, venham os resultados e, com isso, o ambiente melhora, a atmosfera melhora e a gente possa produzir melhor dentro de campo. Última pergunta. Carille, boa noite. Gabriela. Me desculpa voltar nessa pergunta, que é um pouco parecida com a do Iago, mas quando você cita erros, fica pouco claro para a gente sobre o que você deveria ter persistido. Me desculpa se você não quiser abrir totalmente o que seria. Mas me deu a impressão, porque você perdeu 3 jogadores no ataque que foram fundamentais para esse início de Série B e que culminou nessas 4 derrotas, essa ausência de Furt, Guilherme, Pedrinho, e foi um período de análise de mercado. Se você deveria ter persistido em algum nome que você gostaria de trazer, em algum posicionamento interno que você deveria ter tido, no uso da base, enfim, se tem alguma clareza que você possa nos dar nessa situação de erro que ficou um pouco... Não, mas é isso, acho que sei que eu estou falando com pessoas inteligentes aqui, é isso, eu devia ter insistido, eu devia ter brigado, eu tenho uma experiência de Série B como auxiliar no Barueri, né, quando a gente subiu ali em 2008, só que assim, né, o que acontece? Hoje, analisando, chegar à final do Campeonato Paulista não foi bom, né, não é que quando se está bem está tudo certo, e mesmo quando se erra não está tudo errado, né? Então é isso aí também me acomodou, né? Trouxe assuntos, conversei e não persisti, não insisti, né? Então, assim, trago como um aprendizado, prefiro ter 40 jogadores e machucar um, sai um e deixar eu administrar o grupo como tem que ser, do que a gente passar por isso, aprendizado, né? Não tem nada de arrependimento não, e sim eu trago como aprendizado.